Livro de Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 11. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do Santo Bom Espírito. Paulo cobra coerência a Pedro. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face por causa da sua atitude reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando, até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. E os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele nessa atitude hipócrita, de modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, repreendi a Pedro diante de todos. Se tu, sendo judeu, vives como gentios, e não conforme a tradição judaica, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Nós, judeus de nascimento e não pecadores como gentios. Estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei ninguém será capaz de ser justificado. Contudo, se buscando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De forma alguma. Ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruí, provo que sou transgressor. Pois por intermédio da lei, eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Fui crucificado juntamente com Cristo e, desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela lei do Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Não torno inútil a graça de Deus, porquanto se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Santo Senhor. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem aqui é uma passagem que fala sobre a igreja dos Gálatas, né? A igreja dos Gálatas, irmãos, era uma das principais igrejas dos gentios, né? Do mesmo jeito que Jerusalém ficava a principal igreja dos judeus que se convertiam, a igreja dos Gálatas era uma das principais igrejas onde os gentios se convertiam, né? Aqueles que não eram judeus e haviam se convertido. E o problema que tinha acontecido lá, irmãos, é que Pedro foi fazer uma visita ocasional à igreja dos Gálatas e Pedro comia junto com os gentios. Pedro comia junto com eles, fazia suas refeições junto com eles. E não estamos falando simplesmente sobre sentar numa mesa e comer, né? Comer tinha um sentido de comunhão. Você não comia com quem você não tem comunhão. Então, estar comendo junto ali significava que Pedro tinha comunhão com aqueles irmãos gentios, né? É por isso que os fariseus muitas vezes vão falar para os discípulos: por que Jesus Cristo fica comendo aí com publicanos e pecadores? Né? Por quê? Porque comer junto significava ter comunhão com eles, né? Então por que Jesus come com eles? Então tinha um sentido de ter comunhão. E quando Pedro, de repente, por influências de alguns que vieram se dizendo da parte de Tiago, deixou de comer com os gentios, sabe, ele estava mostrando que ele não tinha mais comunhão com aqueles irmãos ali, né? A igreja, de repente, havia se dividido entre circuncidados e não circuncidados, né? Porque essa era a questão. Eles queriam que os gentios fossem circuncidados. Então, de repente, a igreja foi dividida em dois: circuncidados e não circuncidados, judeus e não judeus. Né, irmãos? E quantas vezes, irmãos, aparecem tradições dentro da igreja, aparecem coisas dentro da igreja dividindo a igreja, né? Estabelecendo castas,
os crentes, né? Não tem essa casta aqui, ó, que são aqueles que possuem a promessa do Espírito Santo, aqueles que possuem dom de língua, dom disso, dom daquilo, e tem essa outra casta aqui que não tem dom nenhum, não tem a promessa do Espírito Santo. Né, irmãos? É claro que isso não passa de uma grande ignorância, né, irmãos? Porque a promessa do Espírito Santo foi a promessa que Jesus Cristo fez. Eu prometo para vocês que eu vou para o Pai, mas eu prometo para vocês que eu vos enviarei o Consolador, e quando Ele vier, Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, todos aqueles que estão convencidos do pecado, da justiça e do juízo, estão convencidos porque receberam a promessa do Espírito Santo. Né, irmãos? Somente através do Espírito Santo nós podemos ter o nosso coração transformado, podemos ser regenerados, né, irmãos? Não é algo que vem da capacidade humana. Alguns usaram a sua capacidade e alcançaram a regeneração, os outros não. Irmãos, então não tem castas dentro da igreja, né? Todos devem estar debaixo da graça, debaixo do favor imerecido de Deus, né, irmãos? E o que nós vemos nessa passagem aqui, irmãos, é que Paulo vai ser aquele que vai ser usado por Deus para confrontar a atitude reprovável de Pedro. Né, irmãos? E o que a gente vê? O que acontece? O que acontece, irmãos, é que quando vieram alguns da parte de Tiago, sabe, Pedro, influenciado por essas pessoas, deixou de comer com gentios. Você vê, não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Ele não acordou num belo dia e falou: eu acordei hoje, eu cheguei à conclusão de que eu não devo mais ter comunhão com gentios, não devo mais comer com eles. Não, irmãos, ele sofreu uma influência. Desses da parte de Tiago. Sabe, irmãos, nesse mundo aqui, irmãos, nós vamos ser influenciados, né? Nós somos influenciados pela criação que tivemos dos nossos pais. Nós somos influenciados pelos nossos amigos, nós somos influenciados pela cultura em que nós vivemos, mas os crentes, eles precisam ter em mente, irmãos, que aquilo que molda o comportamento deles, aquilo que vai ditar as atitudes deles, irmãos, é a palavra de Deus. Ela é a que mais vai nos influenciar, né, irmãos? Quando a cultura se choca com a palavra de Deus, né, irmãos? Quando os amigos que nos influenciam se chocam com a palavra de Deus, até mesmo a criação dos nossos pais se chocam com a palavra de Deus, irmãos, nós ficamos com a palavra de Deus, né, irmãos? A gente não fica pensando: deixa eu ver se vale a pena eu seguir a palavra de Deus, ou se vale a pena eu seguir o que eu aprendi, né? Deixa eu ver se vale a pena. Mas meu pai me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim, eu sempre fiz assim, agora eu vou mudar agora só porque está escrito aí na Bíblia aí? Não, eu aprendi assim, lá no meu país, lá é assim que funciona, é contra a Bíblia aqui, mas lá no meu país é assim que a gente agia. No meu país lá é outra cultura, outra tradição, né? Então é assim que não, irmãos, a gente joga a cultura fora, irmãos, a gente joga os ensinamentos do pai, da mãe fora, se ela se chocar contra a verdade da palavra de Deus, né? Qual que é o problema dos crentes hoje? O problema dos crentes hoje, irmãos, é que muitas vezes a palavra de Deus se choca com as experiências deles, né? Os crentes, sabe, os pentecostais são cheios de experiência, né, irmãos? Eles é cheio de sonhos, de revelações, né, de visões. E o que acontece é que essas coisas se chocam com a palavra de Deus, né, irmãos? E eles simplesmente jogam a palavra de Deus fora e ficam com as suas experiências, né, irmãos? Eles ficam com as suas experiências, com as suas percepções, e eles não param para pensar que a palavra de Deus ensina diferente, que a palavra de Deus conduziria as atitudes de maneira diferente. Não, mas eu estou sentindo aqui no meu coração aqui, mas eu sinto que Deus falou comigo aqui, e Deus me deu uma revelação aqui. Esquece Bíblia, esquece a palavra de Deus, e eles vão caminhando de maneiras tortuosas, influenciados muitas vezes, irmãos,
por igrejas que se dizem cristãs, né? Muitas vezes a influência não é só do mundo, né? Mas a influência não é só dos amigos, não, muitas vezes as influências malignas são de muitas igrejas evangélicas, que conduzem as pessoas para longe da palavra de Deus, né? Mas quando o pregador lê um texto bíblico e ele prega tudo, menos o texto bíblico, sabe, irmãos, é lógico que ele está influenciando as outras pessoas também a não olharem para o texto bíblico, porque se o texto bíblico fosse importante, ele pregava o texto bíblico, não ficava pregando as percepções, não ficava pregando sobre a vida das pessoas, sobre o emprego das pessoas, a casa. Sabe, irmãos, você vê influências malignas, muitas vezes que as pessoas são influenciadas dentro da igreja. E o que vai acontecer, irmãos? O que vai acontecer, irmãos, é que Paulo vai confrontar Pedro. E Paulo vai confrontar Pedro, irmãos, porque Paulo é influenciado pela palavra de Deus. Paulo não está sendo influenciado aqui, Paulo não vai ser influenciado aqui por aquilo que as pessoas vão achar se ele confrontar essas pessoas, né? Ai, será que Pedro vai gostar de mim? Será que Pedro ainda vai ser meu amigo? Será que Pedro ainda vai me considerar irmão? Será que Pedro vai ficar magoado? Né? Será que aqueles que vieram da parte de Tiago vão falar mal de mim se eu confrontar esse erro? Não, irmãos, Paulo não está preocupado com a influência dos outros, se vão gostar dele, se não vão, se vão achar ele relevante ou não. Sabe, irmãos, Paulo é influenciado pela palavra de Deus. E Paulo, irmãos, ele está enxergando as coisas ao seu redor pela palavra de Deus. Sabe, qual que é o problema dos crentes hoje em dia? Eles não enxergam as circunstâncias por meio da palavra de Deus. Sabe, irmãos, eles estão lá desesperados, angustiados, depressivos, deprimidos, sabe, vivendo uma vida miserável, e eles não enxergam a palavra de Deus nas suas circunstâncias. Se eles enxergassem a palavra de Deus, eles saberiam: eu não posso agir assim, eu não deveria estar sentindo essas coisas, eu não deveria estar aflito dessa maneira, eu não deveria estar murmurando desse jeito, eu preciso sair dessa condição, porque a palavra de Deus não me manda estar, né? Se os crentes enxergassem a palavra de Deus, irmãos, eles se arrependeriam e eles encontrariam o caminho correto. Mas o problema dos crentes, irmãos, é que eles são influenciados, irmãos, eles são influenciados, eles se deixam levar, sabe, se deixam levar pela circunstância, sabe, é que nem um barco no mar sem âncora, né? Então ele é levado pela correnteza para qualquer lado, você não sabe aonde vai parar, né, irmão? Se você pegar um barquinho e entrar no mar e quiser chegar num determinado local, mas o barco não tem motor, não tem vela, não tem nada, você vai chegar em qualquer lugar, mesmo no seu destino. Então, mas os crentes hoje eles acham que não. Os crentes hoje eles acham que estão num barquinho, onde eles não estão olhando para a palavra de Deus, mas eles vão chegar no destino, eles vão chegar no reino dos céus. Sabe, a chegada é certa, eles acham que a chegada é certa, né, irmãos? E eles estão lá, no acaso, né, irmãos? Eles não enxergam Bíblia em lugar nenhum, não enxergam palavra de Deus em circunstância nenhuma, mas eles acham que o destino é certo, né, irmãos? É claro que não é certo. Paulo sabia que ele não podia deixar a igreja caminhar fora da palavra de Deus, né, irmãos? Simplesmente vamos ver o que vai dar, deixa ele seguindo aí. Não, irmãos, Paulo enxergou aquilo na hora por meio da palavra de Deus. E Paulo então vai confrontar, sabe? E o texto bíblico vai deixar bem claro que Pedro, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. Por que Pedro se afastou dos gentios? Apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. Sabe, Pedro queria o respeito daquelas pessoas da parte de Tiago, né, irmãos? Aquelas pessoas não eram pessoas qualquer, né, irmãos? Não eram pessoas que deveriam parecer bem, pessoas intelectuais, pessoas inteligentes, né? Não era uma pessoa assim que você ouvia assim, simplesmente você descartava, não. Eram pessoas influentes, pessoas que eles consideravam importantes, eram pessoas que Pedro queria ter o respeito deles. Então, por temor a essas pessoas, o que eles iam dizer de Pedro? Pedro cedeu a essas influências que não glorificavam a Deus. O quanto nós vemos isso nos dias de hoje, irmãos? Sabe, o quanto nós vemos? As maiores heresias muitas vezes são propagadas de pessoas, sabe, que as pessoas têm como sábias, né?
pessoas por intelectuais. Quantas vezes eu já não ouvi, não, o meu professor ele tem não sei quantos diplomas e é ateu, sabe, porque como que uma pessoa tão inteligente assim, com tantos diplomas, vai ser ateu? É porque Deus não existe mesmo. Então, Deus não deve existir mesmo, porque como uma pessoa tão inteligente, um QI assim elevadíssimo, uma pessoa, você conversa com ele assim, você fica surpreendido assim com o vocabulário que a pessoa usa, com a inteligência, sabe? As pessoas se deixam influenciar por esse tipo de coisa, se deixam levar por esse tipo de coisa, sabe? Como se o evangelho dependesse da inteligência de alguém. Né, irmão? Se ele lesse a palavra de Deus, ele ia saber que as pessoas não se convertem porque são inteligentes, as pessoas não se convertem por causa do seu intelecto, por causa da sua capacidade, mas as pessoas não enxergam as coisas por meio da palavra de Deus, né, irmãos? E elas chegam à conclusão de que os ateus são ateus porque são inteligentes demais, né, irmão? De que os hereges, sabe, as heresias que vêm, sabe, nós podemos abraçar elas porque são propagadas por pessoas cultas, pessoas sábias. Não, esse pregador aqui, o que ele pregar você pode acreditar, porque esse pregador aqui não erra em nada. Então você come tudo que ele disser, você não precisa raciocinar tudo que ele prega, você não precisa raciocinar pela Bíblia, não. Você pode confiar cegamente, creia em tudo que você vai ver onde é que você vai parar. Né, irmãos? Muitas pessoas vão pregar 95% certo, mas os 5% errado vai acabar com você se você comer aquele 5% errado. Né, irmãos? Então, são influências, irmãos. A gente não pode ser influenciado por uma pessoa simplesmente porque ela parece sábia e porque até agora ela pregou certo e agora a gente não raciocina mais, a gente só come. Não, irmãos, a gente precisa estar olhando tudo, analisando tudo por meio da palavra de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo vai fazer aqui. Paulo está olhando para a situação e a partir do momento que ele está percebendo o que está acontecendo, ele vai dizer: eu confrontei Pedro na cara, porque Pedro era reprovável. Confrontei Pedro face a face, diante de todos. Né, irmãos? E o que vai acontecer? Os outros judeus de igual modo se uniram a ele nessa atitude hipócrita, de modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Pedro começou a não comer mais com gentios. De repente, o que aconteceu? De repente, os outros judeus começaram a fazer a mesma coisa. Sabe, o erro começou a se alastrar. Sabe, todo mundo que era circuncidado começou a desprezar aqueles que não eram circuncidados. Sabe, o que acontece com a igreja quando a igreja não confronta os erros? Quando a igreja não confronta as heresias? Quando a igreja não confronta, sabe, aquilo que desonra a Deus? Aquilo se propaga, aquilo cresce e aquilo toma grandes proporções. Sabe, de repente o certo é errado e agora o errado é que é o certo. Né, irmãos? É por isso que muitas igrejas chegaram ao ponto de heresia que nós vemos hoje. Né? Você vê muitas igrejas aí que você fala: meu Deus do céu, mas como é que a igreja chegou nesse ponto? Como é que a igreja se desviou tanto? Por causa disso. Sabe, os erros eles foram crescendo, sabe, as heresias foram se alastrando e foram se propagando. De repente você enxerga tudo, menos a igreja de Cristo. Você olha assim e fala: isso é um comércio a céu aberto. Olha, está se vendendo bênção, vendendo casa, vendendo carro, vendendo sonho, vendendo projeto, vendendo... Mas eu falo: meu Deus, o que é isso aqui? Comércio, fizeram da igreja. É, comércio mesmo. Aí começou com coisas pequenas, né? Começou com coisas pequenas que a turma foi relevando, de repente foi se alastrando, e de repente, quando essa pessoa vai numa igreja que prega o evangelho de verdade, sabe, ela ri, ela debocha. Não, mas o que é isso? A gente vive nesse mundo aqui, para ter carro e casa mesmo. Mas o que é isso aí? Salvação, vida eterna, mas sabe, quando você propaga o erro, irmãos, por muito tempo, sabe, as pessoas chegam a debochar, irmãos, quando elas ouvem a verdade. Sabe, tão embrenhado que está o erro ali no coração daquelas pessoas, né, irmãos? Então estava todo mundo, não era só Pedro mais, até Barnabé havia se influenciado, e ninguém mais, e a igreja estava dividida, e todo mundo estava desprezando os gentios.
E o que vai acontecer? Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, repreendi a Pedro diante de todos. Olha só, Pedro vê o erro, e quando ele vê o erro, o que ele faz? Ele repreende a Pedro diante de todos. Sabe o que Paulo precisou, irmãos? Paulo precisou de coragem, né, irmãos? Coragem para se levantar contra aqueles que vinham da parte de Tiago, coragem para se levantar contra um apóstolo Pedro, coragem para se levantar contra Barnabé, contra todos os judeus que estavam ali, que não comiam mais com gentios. Sabe, muitas pessoas, irmãos, elas agem como se muitas vezes precisassem de sabedoria, né? Sabe o que é? Eu não tenho sabedoria para lidar com as circunstâncias, eu não tenho sabedoria, eu pedi sabedoria para Deus, está precisando de sabedoria. Não, irmãos, o que muitos crentes precisam é de coragem, irmãos. A verdade é que eles são covardes, sabe? Eles não se levantam diante dos erros, eles não se levantam diante das heresias, não se levantam diante das mentiras, né, irmãos? E eles agem como se não soubessem o que dizer, não soubessem o que falar, sabe? Eu não sei me expressar muito bem, sabe? Por isso que a palavra de Deus fala que os tímidos não alcançarão o reino dos céus, né, irmãos? Porque a timidez, irmãos, faz com que nós venhamos a nos prostrar para o erro, prostrar para a heresia, prostrar para a mentira, nos prostrar para o engano. Então, irmãos, é preciso ter coragem para se levantar, sabe? É preciso já ter renunciado o eu, o ego, né, irmãos? Porque Paulo poderia, quantas vezes Paulo não foi expulso da cidade, não foi apedrejado, não foi açoitado, né, irmãos? Por quê? Porque ele pregava o evangelho e as pessoas queriam muitas vezes matar o apóstolo Paulo, né? Não era bem recebido porque pregava o evangelho, mas ele já tinha renunciado o seu eu, o seu ego. Ele não estava preocupado se ia ser bem aceito ou bem visto, e muitas pessoas estão preocupadas com isso, né? Estão preocupadas com o eu, estão preocupados com o ego. Será que eu vou ser bem visto? Será que eu vou ser reconhecido? Será que vão gostar de mim? A verdade é essa, mas será que vai funcionar a verdade? Será que vai funcionar? A questão não é se vai funcionar, a questão é que a verdade é a verdade, e ela deve ser proclamada, independente se funcione ou não, se as pessoas gostem ou não. Nós pregamos a verdade porque ela é verdade, e não porque as pessoas gostam, ou se vai funcionar ou não. Se vai funcionar ou não, isso é irrelevante, sabe? Não depende de nós, né, irmãos? A nossa obrigação é simplesmente pregar a verdade. E é muito interessante, irmãos, porque o apóstolo Paulo, então, ele vai começar a explicar para Pedro a hipocrisia que ele está cometendo, né? Se tu, sendo judeus, vive como gentios e não conforme a tradição judaica, porque obrigas os gentios a viver como judeus. Então Paulo vai dar toda uma explicação aqui agora, explicando para Pedro, explicando para aqueles judeus ali a hipocrisia que eles estavam vivendo, sabe? Você, Pedro, você está seguindo ainda as tradições judaicas? Você está seguindo as tradições judaicas? Não, a única tradição judaica que vocês estão seguindo agora é a circuncisão, sabe? E as outras tradições judaicas? Não, vocês não estão seguindo, né? Por que não estão seguindo? Porque agora a gente está em Cristo, a gente não segue mais as tradições judaicas. Mas agora você quer obrigar os gentios a seguir aquilo que você mesmo não está seguindo. Você quer obrigar os gentios a ser circuncidado, a tradições judaicas, sendo que você não sabe, as tradições judaicas não podem nos salvar, sabe? Se nós pudéssemos ser salvos pela tradição judaica, a gente não precisava de Jesus Cristo, a gente não precisava ter a fé em Jesus Cristo, sabe? Então a lei, ela não pode nos salvar, sabe? A lei, ela nos conduz a Cristo, ela mostra que nós somos pecadores e ela nos leva a Jesus Cristo, mas a lei, ela não pode nos salvar, sabe? Jesus Cristo, por exemplo, ensinou que aquilo que contamina o homem, sabe, não é aquilo que entra na nossa boca, é aquilo que sai. Mas na tradução judaica não, tem que lavar a mão, porque se a gente não lavar a mão, Jesus falou, não, aquilo que contamina não é o que entra, é o que sai. Sabe, então pela tradição judaica, Jesus Cristo então é um pecador, sabe? Então Jesus Cristo é ministro do pecado, sabe? Então Paulo vai fazer Pedro raciocinar, e Paulo vai fazer Pedro raciocinar e enxergar
a salvação por meio da graça. Ou não acrescente coisas à graça para que vocês possam ser salvos. Sabe, irmãos, e hoje em dia é aquilo que os crentes mais fazem, irmãos. Eles ficam acrescentando normas e regras, sabe, não pode comer isso, e não pode comer aquilo, sabe, e tem que guardar um determinado dia, né, e tem que vestir determinada vestimenta, né, irmãos, e tem que ter uma determinada ordem no culto, né, irmãos, eles ficam acrescentando um monte de coisa à salvação, à graça, como sendo algo que vai fazer com que as pessoas se salvem, né? E Paulo está ensinando, não, nós somos salvos somente pela graça, nós somos salvos somente pela graça, nós não somos salvos por meio daquilo que nós fazemos, sabe, não somos salvos pela nossa capacidade, pelo quanto a gente se esforça, sabe, por isso que nós judeus cremos em Cristo. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, se nós judeus que seguimos as tradições cremos em Cristo, é porque as tradições não podem salvar. Então é por isso que nós cremos em Jesus Cristo. Sabe, e agora você quer fazer os gentios seguirem algumas tradições. Irmãos, então Paulo vai desenrolar todo esse argumento de justificação por meio da fé. E Paulo vai dizer, e essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Né? Como que é essa nova vida que nós vivemos em Cristo? Sabe, irmãos, como que é esse novo nascimento? Como é que a gente vive essa nova vida? Sabe, irmãos, a gente não fica esperando uma experiência, um sonho, uma revelação, né, irmãos? Olha, eu me arrepiei todo. Não, irmãos, é uma nova vida, irmãos, na fé do Filho de Deus. Sabe, irmãos, é uma vida na fé em Jesus Cristo. Sabe, nós cremos naquilo que Jesus Cristo nos falou, né? Jesus Cristo falou, a minha paz vos dou. Sabe, nós cremos, irmãos. Sabe, a gente não fica lá, ai meu Deus, eu estou sem paz, eu estou angustiado, eu estou sem paz. Está sem paz porque você não crê no Filho de Deus. Não crê porque não nasceu de novo. Porque se cresce, você teria paz. Glória a Deus. Né? Então a gente vive crendo naquilo que está escrito na palavra de Deus. Sabe, irmãos, a gente não fica esperando viver uma nova vida, né? Quem sabe amanhã eu não acordo transformado. Quem sabe amanhã eu não acordo regenerado. Sabe, eu era um perdido, e de repente eu acordei regenerado. De repente eu acordei transformado. Não, irmãos, a gente só se transforma quando a gente crê na palavra de Deus, irmãos. A gente crê no Evangelho. Sabe, irmãos, por isso que é tão importante, irmãos, a gente prestar atenção naquilo que a palavra de Deus diz. Sabe, você prega a palavra de Deus para as pessoas está dormindo, não presta atenção em nada. Sabe, parece que você está falando sobre um livro secular qualquer. Sabe, irmãos, e as pessoas falam, mas não está funcionando comigo, não sei. As pessoas ficam procurando uma experiência, um arrepio, um sentimento no coração, ficam procurando, sabe, irmãos, elas deveriam procurar aquilo que elas precisam na palavra de Deus, irmãos. E é isso que o apóstolo Paulo está nos mostrando, que essa nova vida, irmãos, é nós crendo, nós tendo fé na palavra de Deus, tendo fé em Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, o problema das pessoas hoje é que elas jogam a Bíblia fora. Sabe, elas jogam a Bíblia fora e elas acham que tem um monte de coisa que a Bíblia fala aqui que é irrelevante, que elas podem fazer diferente, que elas podem fazer do jeito que elas bem entendem, que não faz diferença nenhuma, né, irmãos? E elas acham ainda que porque elas pegaram algumas coisas, estão cumprindo algumas coisas que elas acham que é viável, sabe, irmãos? Elas acham ainda que a fé delas está forte, que a fé delas está firme, né, irmãos? Então o apóstolo Paulo está mostrando essa fé, irmãos, aonde nós enxergamos e vivemos a nossa vida por meio da palavra de Deus, dizendo que Jesus Cristo se sacrificou por mim, não torno inútil a graça de Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês estão tornando a graça de Deus inútil, porque vocês ficam dizendo que para ser salvo agora precisa ser circuncidado, e a partir do momento que você acha que precisa fazer alguma coisa para você ser salvo, você torna a graça de Deus inútil, porque a partir do momento que depende de você para alguma coisa,
Sabe, então quem faz a diferença no fim das contas é você. Né, irmão? Se Jesus Cristo fez 99% na cruz, e esse 1% agora é a gente que faz, e o que vai fazer diferença é o nosso 1% que vai definir se a gente vai para o céu ou não, é claro, irmãos, que quem define se a gente vai para o céu ou não, no fim das contas, é a gente, que é o nosso 1% que vai fazer diferença no fim das contas. Né, irmãos? Então, você deturpa o significado da palavra graça, que é favor imerecido, que é você receber aquilo que você não merece. Né? A partir do momento que você acha que pode corresponder de alguma maneira, de que você acha que está fazendo a sua parte de alguma maneira, que você acha que o teu esforço vai completar aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, sabe, irmão, você já inutilizou a graça há muito tempo. Por isso que Paulo vai dizer: não torno inútil a graça de Deus, porquanto se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Se a gente pudesse fazer alguma coisa para a nossa salvação, sabe, Jesus Cristo teria morrido em vão. Sabe, o que eu mais ouvi em funeral na minha vida foram crentes lá dizendo: não, mas não servia a Deus, né? Vai ser julgado pelas obras. Vai ser julgado pelas obras, né? Uma pessoa boa, a pessoa que fazia o bem, ajudava o próximo, nunca vi falar palavrão, sempre uma pessoa justa, né, irmãos? Como se alguém pudesse se salvar pelas obras, né, irmãos? Como se alguém pudesse se apresentar diante de Deus com as suas obras e Deus fosse olhar e dizer: ah, sim, essas obras, olha, vai, sabe, irmãos? Ninguém pode se salvar pelas suas obras, porque se alguém pudesse se salvar pelas suas obras, Jesus Cristo teria vindo em vão, né, irmãos? E é por isso que Jesus Cristo, ele é um salvador, ele veio nos salvar, sabe? Ele não veio nos dar uma chance para nós mesmos nos salvar, não, irmãos, ele veio nos salvar. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em nossos pecados e nos nossos delitos. Sabe, o que um morto pode fazer por ele mesmo? Sabe, um morto pode fazer alguma coisa por ele mesmo? Você já viu algum morto corresponder de alguma maneira? Você vai lá no funeral, lá, o morto no caixão lá, e você fala para ele: acorda, acorda, chacoalha ele. Ele pode acordar por ele mesmo? Ele pode responder por ele mesmo? Sabe, você pode derramar lágrimas e mais lágrimas lá em cima dele, ele é totalmente insensível. Sabe, não importa o quanto você chore para ele, o quanto você grite diante dele, o quanto você chacoalhe, sabe, ele está morto, ele não pode fazer nada. Sabe, irmãos, essa era a nossa condição antes da graça nos alcançar. Estávamos mortos, estávamos totalmente insensíveis à palavra de Deus, insensível à voz de Deus, buscávamos os nossos próprios caminhos, os nossos próprios interesses, os nossos próprios prazeres, né, irmãos? E a graça de Deus, então, ela nos deu vida. Agora vivos, agora sim, nós nos tornamos sensíveis à palavra de Deus. Agora sim nós podemos corresponder de maneira positiva, né, irmãos? Porque estamos vivos. Então essa é a condição. E acrescentar alguma coisa, né, a essa obra salvadora, por estarmos vivos, é simplesmente, irmãos, inutilizar a graça de Deus. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus, seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém.